Então, salve, salve, turma do nono ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, mais um encontro, né, com a gente, sendo que hoje o nosso encontro é de história, porque a gente está aí trabalhando, né, a gente está revivendo, né, esse processo que aconteceu no país, né, em nosso país, que infelizmente, né, se chamou de anos de chumbo, porque o negócio foi pesado, né, o negócio realmente engrossou de vez, e ficou caracterizado como anos de chumbo, né? Infelizmente, a população passou por essa falta de liberdade, falta de democracia e tudo mais, que foi os períodos dos militares, né, que foi o período da ditadura militar no Brasil, que a gente ainda vai chegar nesses períodos mais que eu posso dizer o que? Os períodos mais castigadores mesmo, né? Lembra que a gente está estudando, né, os atos institucionais, né, e tudo mais, então vamos aqui, primeiramente, pegar, né, a última atividade trabalhada em sala, né, que foi a atividade da página 264, ok? O que foram, né, quais foram, na verdade, as principais medidas do AI-4, né? Que a gente sabe que a gente teve a existência durante o governo dos militares, né, a existência de cinco atos institucionais, né, conhecido como AI-1, AI-2 e foi até o AI-5, né, que foi o mais pesado dentre eles. Né? Então, a gente tem aí quais foram as principais medidas do AI-4, né? Ou seja, foi a limitação do poder público, o aumento da centralização do poder, qualquer ação dos poderes executivos teria de ser analisada e autorizada pelos militares, ok? Criação da lei da imprensa e da lei da segurança nacional, ok? A quinta, né, o regime militar brasileiro iniciou-se com um significativo apoio da classe média no Brasil, porém um fato acabou fazendo com que ela mudasse de lado e começasse a reagir contra essa situação. Que fato foi esse, né? Enfim, o assassinato, né, do estudante Edson Luiz, em 28 de março de 68, né, cometido por o quê? Por um policial, quando o estudante protestava simplesmente pelo quê? Por melhores condições, né, do restaurante universitário. Apenas isso, melhores condições. Todos nós temos direito de protestar, né, a hora que a gente quiser, por melhores condições. A gente está aí por uma busca fraterna entre as pessoas, ok? Então vamos aqui, né? A preparação, a gente continua com esse conteúdo, né? A preparação dos militares para o governo ditatorial, né? Para o primeiro governo ditatorial. Então a gente agora fala um pouco de Castelo Branco, ó. Em 1967, Castelo Branco, visando aumentar a rigidez e o centralismo político no Brasil. O centralismo é quando todas as decisões são tomadas sem consentimento das outras regiões do Brasil. Então, ali a gente tem um centralismo. Temos um centralismo por quê? Porque boa parte do Congresso Nacional, boa parte não, todo o Congresso Nacional era de militares, ok? E eles tinham ali as mesmas ideias. Criou mais de dois atos institucionais, como o AI-3 e o AI-4, que tinham por objetivo alterar a Constituição brasileira, né, que é o órgão máximo que não deveria, né, que é o órgão máximo que rege todos os demais, né, do nosso Brasil, né, que foi promulgada em 1946, ainda no governo de Eurico Gaspar Druta, ok? É, então, por exemplo, o AI-3 acabou com o voto direto, estabelecendo eleições indiretas para governadores e prefeitos. Já o AI-4 teve como principais medidas, né, a limitação do poder público e o aumento da centralização de poder, o decreto de que qualquer ação ou planejamento dos poderes executivos teria de ser analisado e autorizado pelos militares, ok? A criação da lei da imprensa e a lei de segurança nacional, que serviram para aumentar a censura e acabar com a liberdade de expressão, né, bem como aumentar a perseguição contra qualquer instituição ou pessoa que contestasse o regime militar brasileiro. Perceba, galera, que a gente vivia aí, né, ou seja, um período de não liberdade, né, ou seja, a gente vivia um período de não democracia mesmo, né, ou seja, a gente não tinha uma democracia, a gente não tinha liberdade nenhuma, ok? E a gente passa agora para Costa e Silva, né? Que a gente está aqui falando um pouquinho de todos os principais presidentes do regime militar, né? Costa e Silva, a linha dura, né? 1967 e 1969. Arthur da Costa Silva, né? Sucedeu Castelo Branco, né? E empreendeu um governo ainda mais centralizador e sem participação popular.
recebeu um país com alta inflação, em torno de 100% mensais, né? E uma forte recessão econômica, ok? Que tinha diminuído o poder do consumo do povo brasileiro, inclusive da classe média. Nos ministérios e cargos de confiança, Costa e Silva demitiu todos os funcionários civis, colocando em lugares, logicamente, né, militares com sua indicação. Apenas 2 cargos, né, foram mantidos nas mãos de civis: o Ministério da Fazenda, né, que foi dirigido por Delfim Neto, e o Ministério do Planejamento sob a direção de Hélio Beltrão. E instituiu então um conjunto de medidas que pretenderam controlar a crise financeira vivida pelo Brasil, né, acentuada no governo militar de Castelo Branco. As principais medidas foram a criação de linhas de crédito bancárias, né, específica para empresas privadas nacionais, visando recuperar a força de produção e a reativação do comércio por causa dos estímulos ao consumo. A criação do Conselho Internacional do Preço, né, com o objetivo de controlar possíveis aumentos, né, a intenção era estimular o consumo sem que as empresas e o comércio aumentassem os valores do produto, né, era uma forma de equilibrar a balança comercial brasileira. As medidas tomadas por Costa e Silva, né, tiveram efeito rápido, né, e o PIB passou a crescer de cerca de 11% ao ano, mas não houve justa distribuição de renda na sociedade. Em contrapartida, foram tomadas medidas mais rígidas contra a população: falta de direitos à liberdade política de expressão, menos investimentos em políticas públicas como a educação e saúde. Mas a crítica principal dos trabalhadores era a tentativa de privatizar as empresas públicas, facilitando o fluxo do capital estrangeiro. Em função dessas dificuldades, né, várias greves foram realizadas, como a de Osasco em 1968, e reuniram mais de 100 mil pessoas. Então a gente começa a ver aqui novamente que o governo de Costa e Silva, assim como, né, boa parte dos governos dos militares, né, eles tinham uma grande preocupação com a economia, né, ou seja, a economia cresceu cerca de 11% ao ano, o PIB brasileiro começou a andar muito bem, né, que era o produto interno bruto, porém a distribuição de renda não ocorria de forma correta, né, não existia uma distribuição de renda. Por quê? Qual é o sentido da gente avançar economicamente, né, o nosso PIB crescer, porém aí a gente tem aí as mazelas, né, das pobrezas e misérias existentes em nosso país, né, ou seja, não investiam nada desse crescimento, né, econômico do Brasil, não era existido, nem tanto, nem em educação e nem em saúde, e isso fazia com que as pessoas se mobilizassem, né, como foi a reunião dos mais de 100 mil pessoas, né, que ocorreu justamente para protestar contra essas ações, ok? A UNE, né, e o movimento estudantil pressionavam o governo a fim de conseguir mais investimento para universidades públicas, né? Ambos criticaram de forma dura a tentativa do governo Costa e Silva de privatizar as universidades públicas por meio da aliança, né, entre o MEC, né, entre o MEC, né, ou seja, entre o Ministério da Educação do Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Tudo, né, galera, tudo deste povo eles só falavam nos Estados Unidos, né, ou seja, como que o ato de privatizar as universidades, né, seria o principal fator. Os Estados Unidos estão em outro nível, eles podem privatizar as universidades, as escolas e tal, porque eles estão em outro nível, né? Eles não estão comparados com o nosso. A gente não tem condições de estar privatizando serviços que existem aqui em nosso país, ok? Num desses atos estudantis, né, no Rio de Janeiro, um grupo de estudantes protestava contra a má qualidade das refeições servidas no restaurante universitário Calabouço, quando policiais reagiram, né, e acabaram matando aqui, ó, gente, o estudante Edson Luiz em 28 de março de 1968, o que repercutiu negativamente para o governo, né, pois a classe média que havia apoiado o golpe militar de 64 passou a contestar toda a violência militar no Brasil. Em função, né, em função da repressão e do endurecimento do regime militar no governo Costa e Silva, uma grande passeata foi organizada em 26 de junho de 1968. Esse movimento ficou conhecido como Passeata dos 100 Mil, né, dos 100 mil, formada por setores da classe média, atores, cantores, religiosos, professores, trabalhadores, entre outros. Essa mobilização foi um marco na luta pelo fim do regime militar e pela liberdade política e de expressão. Ok, gente? Então tem imagens aí para vocês da passeata dos 100 mil.
né? Peguem aí o exercício, essa foi a nossa videoaula de hoje, peguem aí o exercício que fica sendo as perguntas da página 265. Beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.